Oi, amados, queridos, tudo bem? Bom dia. Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Thaís, Márcia, Natália. Bom dia, queridos. Vamos entrar aqui na live. Ana. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma terça-feira de amor, de alegria, de paz, uma terça-feira onde a gente busca o nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração, uma terça-feira onde a gente intencionalmente busca ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, fazer as nossas orações, ter os nossos sincerões, né, com Jesus, rasgar o nosso coração para Ele, falar tudo que está se passando. Jesus é aquele que não deixa um só para trás, é aquele que está sempre conosco, amados. Saiba que isso é uma realidade, desfrute dessa grande bênção, saber que temos Jesus conosco a todo momento, a todo instante. Bom dia, Joelma, Richard, Vani. Queridos, hoje nós vamos falar um lembrete, né? Um grande lembrete. Nós já falamos desse versículo algumas vezes aqui na live, mas hoje nós vamos nos aprofundar nele. E a gente encontra lá em João 16, versículo 33, o nosso maravilhoso Senhor Jesus dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Joelma, Jaci. Amém, amém, minha querida, é isso mesmo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Salomé. Seja bem-vinda. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Até aqui nos sustentou o Senhor e nós nos alegramos por essa verdade maravilhosa. Obrigada por prover tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor que nos segue incansavelmente. Paizinho, nós entregamos esse dia em suas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor já planejou tudo. Ajude-nos, Pai, a cada dia a revigorarmos a nossa força, a ficarmos mais firmados no Senhor, a não nos distrairmos com os milhões de distrações que tentam nos afastar do Senhor diariamente, Pai. Ajude-nos, Pai, a verdadeiramente colocar o Senhor em primeiríssimo lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, em tudo que vamos fazer. Queremos reafirmar nesse dia que o Senhor é importante para cada um de nós, que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, que queremos mais de Ti, Pai. Aumente, Pai, a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, Pai. Nós queremos mais relacionamento, mais intimidade. Queremos mais e mais e mais, Pai, desfrutarmos da Sua doce e amorosa companhia. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada porque Suas bênçãos nos seguem incansavelmente. E nós agradecemos, Pai, e recebemos a Sua palavra no nosso coração, que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor protege, blinda e guarda a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, bem como de nossos amigos, de nossos familiares. Agradecemos porque o Senhor cuida de absolutamente tudo, Pai. E nós nos alegramos nesse cuidado, Pai. Nós nos alegramos no seu amor. Nós nos alegramos, Pai, porque sabemos que não existe uma batalha vencida para o Senhor. Ajude-nos a nos movermos, Pai, a continuarmos a seguir em frente. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E tudo, Pai, tudo que nós fazemos é para louvarmos e adorarmos ao Senhor.
A nossa oração toda é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Fê, tudo bom, amiga? Que bom você aqui com a gente. Angélica, Valmira, Alexandre, Maristela, Juliane, todos vocês que estão aqui na live. Glória a Deus pela vida de vocês. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Não haverá outro dia, 3 de junho de 2025. Então, que a gente faça e tenha um dia extraordinário. Que a gente realmente, amados, busque a Deus com todo o nosso coração. Que a gente deixe para trás as coisas que nós precisamos deixar para trás, que estão destruindo a nossa vida, nos afastando de Deus, que estão nos prejudicando. E muitas vezes a gente não consegue tomar essa decisão. Mas, amados, essa é uma decisão diária da nossa vida, que nós precisamos escolher e decidir. O que eu vou fazer hoje? Eu vou seguir, acompanhar o convite de Jesus, segui-lo, seguir as suas palavras, manter as suas palavras firmadas em mim, ou eu vou me deixar abater por distrações, pelas circunstâncias momentâneas, por aquilo que eu estou vivendo hoje, que de repente, hoje você está passando por algo que não é tão bom, mas essa é uma tendência de acharmos, amados, quando estamos atravessando um desafio, que ficaremos lá para sempre, mas isso não é verdade, isso também vai passar. Agora, como que nós passamos pelos desafios diz muitas coisas, amados, sobre como nós estamos firmados na palavra de Deus, como nós estamos firmados na rocha. Aqui mesmo no versículo de hoje nós vemos Jesus, o nosso Senhor Jesus, dizendo pra gente lá em João 16:33, uma palavra de grande encorajamento para a nossa vida, uma palavra de grande encorajamento, de repente, para você que não está numa fase muito boa, para de repente você que está vivendo um dia mal. Mas quando isso acontece, o que a gente faz, né, amados? A gente se prostra e fica ali nesse papel de por que comigo, por que aconteceu isso comigo, ou a gente se levanta, declara a palavra de Deus e a gente sabe que nós temos o nosso Deus sempre com a gente, nos guardando, nos protegendo, e não existe uma batalha perdida para Deus e não é a sua que será. Então a gente vê essa palavra de encorajamento do nosso Senhor Jesus, e é assim que Jesus espera, amados, que a gente enfrente todos os dias com sabedoria, com calmaria, com paz e na certeza de que Ele é soberano sobre todas as coisas e que todas as coisas já foram vencidas por Jesus. Isso também será vencido. Então Ele quer que a gente tenha ânimo, que a gente se alegre, que a alegria é um princípio do Senhor. Em vários momentos na Bíblia, a gente vê a Bíblia nos lembrando da importância da alegria na nossa vida. E aqui Jesus nos diz para que a gente tenha ânimo. Vamos ver então que palavra é essa. Eu já falei lá no início da live, mas vou repetir agora de novo. A gente encontra lá em João 16, versículo 33, essa passagem maravilhosa. Tudo de Jesus nos ensina muito, né, amados? E aqui a gente pensa, algumas pessoas travam, né? Quando elas estão passando por alguns desafios, outras pessoas avançam, mas a gente precisa ter essa certeza, essa palavra firmada no nosso coração. Jesus já venceu, Jesus já nos garante a vitória. Ele diz assim, lá em João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E quantas vezes a gente ouve esse versículo pela metade, né, amados? A gente ouve as pessoas falando assim, Jesus diz que no mundo teremos aflições, então se prepare para essas aflições, se prepare para isso, se prepare para aquilo. Porém, o versículo continua. Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está negando e dizendo que a gente não vai ter aflição. Jesus é claro em dizer que nós teremos sim aflições, nós teremos desafios, obstáculos a serem enfrentados na nossa vida. Só que a forma como a gente passa por eles é que diz muito como está a nossa fé. Diz muito como estamos em Jesus, como é que está o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Porque nós podemos
escolher passar por desafios e ficar ali, se afastar dele, ficar ali por que isso está acontecendo comigo, Jesus, como assim? E fica ali enrolado no cobertor por dias, não quer saber de nada, não quer nem levantar da cama, não quer nada, literalmente nada. E fica ali sofrendo por aquilo que está acontecendo. Mas veja o que Jesus nos diz, ele diz para a gente ter ânimo, tenham ânimo. E eu sei que muitas vezes, quando a gente está passando por algum desafio, amados, é difícil a gente ter ânimo. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente quer viver as maravilhas de Deus, a gente quer viver tudo que Deus tem pra gente, a gente quer viver conforme a palavra de Deus, a gente quer obedecer a palavra de Deus. Então, se a gente escolhe obedecer a palavra de Deus, isso é algo que está nas nossas mãos todos os dias. Peraí, eu estou passando por um desafio, então o que Jesus diz sobre isso? Bom, ele diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Primeira coisa, a gente sabe que existe um lugar de paz. Jesus, em vários momentos, é claro nos dizer que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz que Jesus nos dá é muito mais do que uma paz temporária, de algo momentâneo. Eu tô sentindo falta de paz, então vou lá fazer isso aqui e vou sentir paz em 5 minutos. Não, existe um lugar de paz. Vejam, eles disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Agora, eu recomendo que depois vocês leiam o capítulo 16 todo para saber o que foi que Jesus disse. Que ele diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então fica aí o desafio do dia, amados. Leiam não só Provérbios 3, mas também o capítulo inteiro de João 16, para se aprofundar ainda mais na sua palavra, no seu momento devocional, no seu momento você e Deus, tá bom? E a palavra do Senhor que nos acompanha, nos edifica, transforma toda a nossa vida. Então vamos ver. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, Jesus é claro a nos dizer que existe um lugar de paz. E esse lugar de paz é nele. Quando estamos inseridos nele, quando estamos encharcados da palavra dele, quando estamos alicerçados nele, quando estamos firmados a ponto de pode vir o que for, assim como ele diz também. Amados, que quando estamos alicerçados na rocha, alicerçados nele, que pode vir o que for. Vendaval, ele não está dizendo que não vai vir, mas pode vir o que for. Vendaval, tsunami, tempestade, vai balançar, mas vai ficar tudo intacto. Vai continuar ali, vai permanecer ali. A casa não vai desabar, vai permanecer ali. Então, mesma coisa, a gente entende, amado, de quando estamos firmados na rocha, pode vir um vento, pode vir um desafio, um obstáculo, algo inesperado acontecer, uma decepção, uma desilusão, uma traição, seja lá o que for, amados, pode acontecer um diagnóstico, pode acontecer. Jesus não está dizendo que isso não vai acontecer, pode acontecer. Porém, nós precisamos entender que quando estamos firmados na rocha, isso não vai nos abalar, porque nós já temos uma garantia de vitória. Veja, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já fez isso por todos nós. Ele quer que a gente ande como nós somos, mais que vencedores nele, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o mesmo Jesus nos diz que não é para a gente se preocupar com o amanhã, não é para a gente ficar remoendo aquilo que vai acontecer amanhã, que talvez venha acontecer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então descansa, amados, porque Jesus nos diz que Ele é o nosso lugar de paz. Então você está precisando de paz, você está com essa ausência de paz na sua vida, muito aflita, a cabeça não para um segundo, às vezes não é nem fisicamente, mas é mentalmente, está exausto, fala, meu Deus do céu, fica pensando.
E quando a gente desperta desse modo automático, quando a gente deixa a palavra de Deus entrar assim no nosso coração, que a gente para e reflete e fala, meu Deus do céu, por que eu estou perdendo momentos preciosos da minha vida, o tempo precioso da minha vida que não vai mais voltar? Pensando nesse assunto que às vezes a gente não tem nada a ver com aquele assunto, amado. Nada a ver com uma notícia que você ouviu. Se aquilo ali está te incomodando de alguma forma, faz uma oração para aquelas pessoas, para aquela notícia que você ouviu. Faz uma oração, entregue nas mãos do Senhor e siga a sua vida. Mas muitas vezes ficamos ali remoendo, pensando naquilo. E vamos nos afastando do Senhor, vamos nos afastando da nossa própria vida, vamos nos afastando da paz, do nosso lugar de paz, que é Jesus, porque ele diz que em mim nós temos paz. Veja, ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, se você está aí com falta de paz, aflição, angústia, ansiedade, insônia, pega todo esse pacote, amados, e vai para o lugar de descanso, vai para o lugar de paz, que é em Jesus. Converse com ele, fale com ele, lance sobre ele toda a sua ansiedade, na certeza que assim como está escrito, de que ele vai cuidar de você. Não fique mais um dia assim com essa aflição, com essa angústia, com essa incredulidade. Eu ouço falar que eu posso entregar tudo para Jesus, mas eu sei lá, deixa para lá, vou tentar resolver aqui do meu jeito, não vou fazer as minhas orações, não vou entregar nada, Jesus já tem muito mais o que fazer, então deixa para lá, não vou fazer isso hoje não. Deixa para amanhã, deixa para depois, ou eu vou tentar resolver isso mesmo, as coisas vão se resolvendo sozinhas e vem mais um dia de sofrimento, mais um dia de aflição, mais um dia de angústia, amados. Cada dia é um presente de Deus, com desafio e sem desafio. Cada dia é um presente que Deus nos dá. E se estamos passando, atravessando por desafios, encare, em vez de, meu Deus, porque eu falo, Senhor, obrigada. Porque essa é mais uma oportunidade de ver o seu milagre acontecendo na minha vida. Essa é mais uma oportunidade para ver a bondade e o favor do Senhor, que me segue incansavelmente também, me ajudando a resolver essa história. Obrigada, Senhor, porque agora eu sei exatamente quem é quem. Obrigada, Senhor, porque esse desafio, essa oportunidade maravilhosa de eu ficar ainda mais perto do Senhor, de eu exercer ainda mais a minha fé. Obrigada, Pai, porque na teoria é lindo, agora na prática a coisa muda e muda muito. Então, muitas vezes a gente passa por desafios e ali a gente mostra, amados, não só para Deus, porque Ele também já sabe, mas para nós mesmos, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa fé, aonde que estamos firmados e alicerçados todos os dias. Será que a gente se deixa assolar pelos desafios? A gente faz assim como Jesus está dizendo, a gente encontra a palavra de consolo, amados, de Jesus, diretamente do coração dele, da boca dele para o nosso coração. Diariamente temos aqui Jesus, amados, é só a gente abrir a Bíblia e ver o que Jesus falou sobre esse assunto. Qual é a palavra de encorajamento que Jesus me dá para esse tema? Peraí, Jesus está dizendo que, olha, nele eu tenho paz. Então existe um lugar de paz, esse lugar de paz é nele. Então eu vou ficar ali inserida, não vou lugar nenhum. Vou ficar ali firmada em Jesus e com a palavra dele firmada em mim também. Ele diz que nesse mundo eu vou ter aflição, mas o versículo não acaba aqui. A palavra que Jesus lançou não acaba aqui. Ele diz, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu. Ele já fez isso por todos nós. Não existe uma batalha perdida para ele. Então se alegre na certeza de que ele já venceu. Ele já fez tudo por amor a cada um de nós. E desfrute desse benefício, amados. É como se a gente tivesse algo grandioso, poderoso, e a gente não desfrutasse disso, porque não sabe, porque não conhece, porque tem preguiça de buscar. Mas o convite de Jesus todos os dias é para que a gente se aproxime dele. É para que a gente ouça ele batendo na porta do nosso coração e abra a porta.
O convite dele é para a gente que está cansado, sobrecarregado, ir até ele, para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, para a gente ter ânimo, entendendo que nele nós temos paz, que a gente pode passar por desafios, vamos passar por desafios, porém, contudo, ele incentiva a gente a ter ânimo. E ele venceu o mundo. Está escrito, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, a forma como a gente passa pelos desafios diz muito. E quando a gente escolhe fazer morada nesse desafio, aí esse desafio se arrasta, era um desafio temporário, momentâneo. Mas a gente muitas vezes escolhe fazer morada. Não, vou construir uma casinha aqui, vou levantar aqui a minha tenda aqui nesse lugar e vou ficar aqui. Mas não é isso, é para passar. Passou pelo desafio, passou. Deus vai estar sempre conosco. Quando passarmos pelas águas, elas não vão nos encobrir. Quando passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Porque Ele é aquele que está sempre conosco, nos fortalecendo, nos blindando, segurando a gente com a destra vitoriosa dele. Ele é aquele que segura a gente pela mão e diz para a gente não temer, pois Ele vai nos ajudar, Ele está conosco. Deus, a todos os momentos na Bíblia, nos lembra, amados, que é para a gente não temer, não precisa ter medo. Ele está com a gente, Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse é um convite, esse é o lugar que Ele espera que a gente esteja todos os dias, com ânimo, com bom ânimo, na certeza de que Ele é o nosso lugar de paz, e de que Ele venceu o mundo, e Ele quer que a gente ande com essa certeza de que essa vitória também é nossa, que Ele já fez tudo isso por amor a cada um de nós. E sim, Jesus te ama. Ele sabe exatamente quem é você. E às vezes a gente fica, como assim Jesus pode me amar? Com todas essas falhas, com esse pacote. Amado, Jesus é o autor da vida. Ele já viu esse pacote muito antes de você nascer. E ainda assim, Ele escolheu você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te deu uma missão, um propósito. Então busque com seu coração aberto Jesus. Busque firmar a sua identidade em quem Deus diz que você é. E não no seu passado, no seu histórico, não em quem as pessoas dizem quem você é, mas sim quem Deus diz que você é. E você vai se alegrar nas maravilhas do Senhor. Você vai se alegrar quando você entender quem você é em Cristo Jesus. Nosso maravilhoso Príncipe da Paz, Jesus. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi nossa palavra do dia. Quando você passar por algum desafio, não trave, mas avança. Avança com coragem, avança com ousadia e avança com ânimo. Porque Jesus diz para a gente ter ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então tenha ânimo, porque Jesus já venceu o mundo e Jesus já nos garante a vitória sobre todas as coisas. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo. Obrigada a todos vocês que vão acompanhar depois a live gravada, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre cobrindo a sua casa, a sua vida, a sua família. E que você hoje possa se alegrar, possa ter bom ânimo. Entenda que isso também vai passar. E você vai ver mais uma vez o milagre de Deus agindo na sua vida, a mão direita do Senhor segurando você, tá bom? Lembre-se, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Amém, Angélica. Obrigada, minha querida. Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém, amiga. Deus te abençoe também. Que bom você aqui com a gente. Érica, Márcia, Rubi, obrigada por ter colocado o versículo. Rogério, Diele, Jussara, Lucinha, Fábio, Marilza, Lição, Vanessa, obrigada, querido. André, Joel, Maline, Arimel, Valdejane, Bárbara,
Tatiane, Paulo, Luciano, Diogo. Sim, querido. Elias, Anderson, Grazi, Luiz Carlos, Kátia. Amém, Joelma, querida, obrigada. Diana, Solange, Anderson, Caroline, Valmira, Alexandre, Maristela, Juliane, Fernanda. Bom dia, Salomé. Obrigada, minha querida, pelo seu carinho. Jaci, Richa, Natália. Tudo bom, Natália? Jesus, Bruno Lopes, Ana Júlia. Beijo, queridos. Até amanhã, em nome de Jesus.